Estamos na 19ª quinzena do empresário, promovida pela nossa Associação Comercial de José Bonifácio. Um evento que tem o objetivo de promover o empreendedorismo e fomentar a nossa economia. A programação foi cuidadosamente preparada e organizada para proporcionar conhecimento e dar impulso às empresas locais. A Associação Comercial e Empresarial de José Bonifácio busca atender as necessidades dos empreendedores, do micro ao grande empreendimento. Uma grande novidade que apresentamos este ano é a nossa TV, a TV ACE, que irá oferecer uma vasta programação com muitas informações, entretenimento e conteúdo de qualidade para o crescimento do nosso comércio local. Já fica o nosso convite para que você participe, escaneie o QR Code que aparece na tela e siga o canal. Fique agora com a palestrante da noite, Beta Bozani, arquiteta de design, que abordará o tema Arquitetura para o Varejo, soluções e inovações para mudar o seu negócio. Seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Agradeço o Guilherme, em nome da diretoria, Patrícia, que foi muito carinhosa, Marquinho do Sebrae, né, todo mundo para trazer uma noite que eu vou tentar dividir um pouquinho do que eu aprendi aí ao longo dos anos. Mas será que vocês se sentem assim, solitário, confuso, como empresários, como empreendedores? Como é que a gente está se sentindo hoje nesse momento? Né? Vamos falar um pouquinho do que a gente está vivendo para a gente entender os nossos negócios, né? Então, essa preocupação, eu acho que é inerente a todos, e nós estamos assim, com essa angústia de como que nós vamos fazer e o que está acontecendo, como isso vai se desenrolar de agora para frente. Eu acho que exercício está aí para todo mundo fazer e para a gente começar a repensar, né? Vou me apresentar primeiro para vocês, né? Eu sou Beta Bozani, na verdade perdi o nome, meu nome é Flávia Roberta. Ao longo dos anos, fiquei sem nome e já assumi profissionalmente, já virou minha marca. Eu sou engenheira, sou designer, tá? Tenho 2 filhos, a Marcela e o Dudu. Eu montei uma empresa onde a gente tem um foco, uma visão holística para os negócios. Então, a maior preocupação que a gente tem é entender primeiro o que nós queremos, o que a gente espera de um projeto de arquitetura. Antes mesmo de falar da arquitetura, a gente vai falar do nosso foco, do nosso propósito, tá? Então, eu tenho aí 30 anos já de experiência entre residência, indústria, comércio, e nos últimos 15 bem focada com varejo, né, que é uma paixão que eu tenho, é uma coisa que mexe muito com o meu coração, e envolve toda a equipe. Então, eu tenho uma equipe multidisciplinar, que eu acabo conseguindo usar toda a equipe e trazer um resultado único, um resultado que tem um contexto muito personalizado, muito pensado para cada negócio. Então, vamos lá, Fê. E aí, então, voltando para a nossa incerteza, para a nossa dor. Não que eu queira falar de coisa ruim aqui, mas eu acho que a gente tem que falar um pouquinho do que a gente está vivendo, principalmente nesses últimos 2 anos, né? E que está transformando toda a nossa relação com as coisas. Principalmente, eu acho que com o sentimento que a gente tem das coisas. Então, eu acho que antes da gente falar de um negócio, da gente simplesmente vender um produto ou um serviço, o maior apelo que a gente tem que hoje parar e pensar é que a gente está falando com pessoas, né? Então, tem sentimento, tem emoção, e isso tudo a gente precisa traduzir em valor, traduzir em essência, para depois transformar tudo isso realmente num projeto, e a partir daí a gente poder escolher produto, né, fazer especificações coerentes com esse negócio, tá? Então, vamos lá, Fê. E aí, o que trouxe, né, desses 2 anos? Eu acho que a coisa mais palpável que todos nós estamos vendo foi a aceleração digital. Não tem como a gente negar, mesmo eu estando aqui para falar de uma loja física, da importância que essa loja tem para a gente e vai continuar tendo, isso não vai acabar, já é fato, já foi muito discutido, mas nós tivemos aí uma aceleração digital muito grande e que vai trazer e que já está trazendo novas relações
com a nossa loja física. Então, eu acho que, assim, entender um pouquinho de tudo isso já começa a trazer proximidade para o negócio. Claro que a gente não vai sair desesperado, procurando, fazendo investimento que a gente não pode na tecnologia, mas, naturalmente, isso vai começar a acontecer. Agora, o principal da tecnologia, eu acho que é trazer para a gente informação, dados, né? Eu acho que vem daí uma segurança que nós vamos começar a ter para tomar decisão. Para onde que nós vamos, o que nós queremos, quem que é o nosso cliente. Então, a partir desses dados, e usar esses dados de forma eficiente, vai fazer com que a gente tenha atitudes acertadas. Agora, como empreendedor, eu acho que a gente não pode nunca esquecer aquela essência que a gente tem e acreditar sempre que vem do coração, que a gente precisa evoluir, que a gente precisa mudar e que a gente precisa acompanhar o que está acontecendo. Eu acho que esse ambiente traz mais segurança, eu acho que todo mundo hoje tem mais conforto de comprar um produto na internet, já tem mais segurança, mais informação, e pode usar todos esses elementos como canais, né? Então, o cliente hoje vai acabar escolhendo como ele quer comprar, como ele vai pagar, onde ele vai receber ou se ele vai buscar. Então, são muitas formas da gente começar a abrir a nossa cabeça, o nosso pensamento, mas eu acho que ela começa com pequenas atitudes, da gente poder ir dando pequenos passos para construir isso. Talvez hoje o que todo mundo aqui já usa com muita facilidade é o WhatsApp, trazendo isso como venda, como negócio, e aí a gente já começa a integrar uma loja física com uma loja online, um atendimento online, por mais que ele ainda não esteja talvez em grande dimensão, mas vamos começar a pensar que isso tudo pode fluir junto, tá? Eu acho que esse é só uma pincelada para a gente pensar um pouquinho que nesses próximos 10 anos aí, muita coisa nesse sentido vai acontecer. E eu acho que vai trazer muita coisa boa para a gente, né? Acho que a gente já está sentindo vários apoios que a gente tem e podendo perceber, né, Fê? E aí eu venho falar um pouquinho do seu negócio, né? Então, eu acho que assim, quando a gente tem um negócio ou pensa em montar um negócio, o principal hoje é a quebra de cultura, voltando e olhando exatamente, entender quem é o nosso cliente. Vamos deixar um pouco de olhar para o produto ou o serviço e olhar para o cliente. Então, eu acho que assim, valorizar a cultura, quer dizer, qual é a nossa visão, qual é o nosso propósito, qual é a nossa essência, por que nós estamos aqui, né? O que eu espero e o que eu posso fazer pelo meu cliente. Então, eu acho que o desafio de hoje é realmente deixar esse olhar do produto de lado, focar como a gente pode encantar o cliente, que experiência dentro da loja, falando em arquitetura, que eu posso promover, como ele chega na loja, se de fato a atração que eu tenho pela loja, porque assim, gente, quando a gente fala em arquitetura, as pessoas já pensam logo numa loja bonita, né, numa empresa bonita. A beleza, eu acho que ela é muito discutida, né? A gente pode aí filosofar um pouco, o que é belo para um não é belo para o outro, necessariamente. Mas eu acho que quando a gente entende o cliente e constrói um universo, uma relação de contorno que está conversando com aquele valor que você quer passar, que você quer transmitir, faz com que você conecte o seu cliente e que ele vire um embaixador, um amante da marca e volte. O que nós temos que construir nesse espaço físico tem que ser além do que é bonito para a loja ou para o negócio, falando especificamente do varejo, né? Aliás, tem várias lojas interessantes, bonitas. Eu não conhecia a cidade e fiquei bastante feliz, gostoso de chegar e ter uma cidade que recebe o varejo dessa forma. Muito bom. E aqui, então, a gente está falando dessa questão do foco no cliente, né? E o que é o foco no cliente?
Então, é a gente poder realmente entender, talvez aqueles dados que eu falei lá atrás para vocês, é a gente saber exatamente o que ele espera, né? Nós, no escritório, temos uma equipe pensando como que a gente pode solucionar essas dores, né? Qual que é a dificuldade que a gente encontra no cliente para ele conectar a venda dele, o produto dele ou o serviço com o cliente. Então, a gente tenta entender, rastrear, levantar dado, buscar informação para que a gente consiga criar esse perfil muito claro desse cliente para realmente transpirar isso dentro do negócio. Tem que transpirar na forma dos móveis, nas cores, nas texturas, tem que transpirar nas pessoas. Hoje, se a gente não tiver uma equipe muito engajada, que entende do negócio, se for moda, ela tem que praticamente estar acompanhando todas as tendências, falar sobre moda, abrir um espaço para escutar o cliente, que isso é fundamental para ter essa troca, senão a gente não consegue essa conexão. Nosso momento hoje é de estar próximo. A gente tem que fazer coisas além de vender o produto. Nós temos mais um papel social, um papel dentro da comunidade que pode oferecer muito mais. Essa conexão vai acontecer se a gente entender quem é esse cliente e fidelizar realmente através desses elementos da arquitetura que nós vamos criar. Então, a arquitetura e o design, o VM, que faz toda a vestimenta da loja, ela vai só fazer o pano de fundo para essa conexão. Tá? E a gente soma ainda isso com pequenas ações que a gente pode promover. Então, um exemplo assim, hoje, acontecendo longe daqui, claro, mas para vocês entenderem um pouquinho o que é um papel social, a Nike hoje, em Los Angeles, o que a Nike vende? A Nike vende tênis, roupa de ginástica, roupa de esporte. Enfim, ela está focada no bem-estar e no lazer. Ela criou uma quadra de esportes atrás, os funcionários estão treinados para fazer o uso daquela quadra e tem lá um painel com horários de uso, onde a comunidade, o espaço local, pode vir usufruir da quadra. Então, ela oferece um espaço de lazer, de bem-estar, e não só vender o produto. Então, eu acho que assim, estou dando um exemplo longe para vocês, mas eu vou mostrar aqui já num case, que está aqui perto, para vocês entenderem que a gente pode ter pequenas ações, mas que a gente pode se conectar de forma diferente, de forma mais afetiva, deixando uma mensagem a mais do que só vender o produto, só ganhar o dinheiro. Claro que a gente quer o dinheiro, claro que nós todos estamos falando de um negócio. Esse é o objetivo. Mas agora, nesse momento, pensando nas gerações que estão vindo, né, Fer? Eu acho que vem o próximo slide. Nós temos esse momento muito rico, que nós temos 5 gerações convivendo. Acho que nunca aconteceu isso no mundo, né? Então, a gente tem aí baby boomers, tem X, Y, Z e alfa chegando, né? E em 8 anos, a geração dominante será a geração Z. Hoje, a gente tem aí o X pagando a conta, buscando ainda um produto, que é a faixa de 40, 50 anos, ele quer um produto ainda que tem marca. Ele ainda busca um produto diferente do que vai ser a geração que está chegando aí de consumo, né, para a gente. Então, essa transformação está muito perto da gente. Em 8 anos, eles vão dominar o consumo, né, a geração Y, e eles vão fazer... eles não vão comprar só por comprar. A compra deles tem que fazer sentido, o produto tem que ser sustentável, tem que ter um olhar, que rastro que ele está deixando na sociedade, o que está acontecendo com o planeta. Então, acho que cada vez mais entender isso hoje vai nos ajudar a, daqui 8, 10 anos, chegar acompanhando esse movimento. Então, eu acho que esse é o objetivo. Quando eu falei para vocês da questão da tecnologia, ela está chegando, ela está vindo junto, mas eu acho que a gente precisa estar aberto para começar a mudar isso
E a loja, o espaço físico, o nosso templo da marca, né, daquilo que vocês vendem, é o melhor lugar para a gente criar essa transformação. E aí eu estou citando essa nova geração, que, de fato, o que ele está buscando, né? Então, ele é muito questionador, ele menos tolerante, ele paga até mais caro por um produto, desde que ele entenda que tem benefício no sentido como sociedade, como social. Ele precisa de ter mais envolvimento emocional na compra. Então, daí a gente fala tanto de experiência, vocês devem estar ouvindo tanto, que hoje você vai fazer uma experiência, você não vai fazer uma compra. Então, experiência é criar nesse ambiente um espaço que, conforme ele anda, que ele entra no ambiente, ele consegue se conectar por aqueles valores que nós traduzimos e entendemos que ele é nosso cliente. Nem toda loja vai receber todos os clientes, não tem jeito. De fato, a gente vai começar a ver cada loja, cada vez mais, ter um público muito segmentado. Isso vai ficar cada dia mais claro para vocês. Porque a gente, né, essa nova geração que está chegando, conecta com aquilo que realmente tem essência e vai além do produto que eu preciso. Né? Ele vai muito, assim, eu tenho um olhar muito maior. É um espaço que ele me oferece um pequeno serviço, eu tenho um espaço que eu posso tomar um café e ser ouvido, eu tenho um espaço que eu vendo um produto, mas eu posso abrir uma informação, um painel, uma pequena troca para divulgar um serviço da comunidade. Então, assim, essa loja, ela vai estar embarcado todo um pano de fundo para que essa marca cresça, não só o produto. E aí, aqui eu tento, dentro dessa fala como um todo, essa nova loja está orientada realmente por dados, né? Que eu acho que entender esses dados é um dos principais papéis que nós temos hoje no escritório. Quer dizer, qual é o seu propósito? Onde é que você quer chegar? Vamos construir junto um caminho. Antes de sair correndo, porque falar em obra, todo mundo já arrepia, né? Tenho a impressão que vocês aí, falar em construir, deve ter um pouquinho de preocupação. A gente estava conversando ali com o Guilherme, ele falando de projeto. Então, tem toda essa questão que é realmente ainda bastante difícil. Mas que se a gente focar e entender, antes de sair acelerando e pensando na construção, entender onde que a gente quer chegar, para onde que a gente espera que esse cliente caminha, que emoções que ele tem. Então, tudo isso, essa é a nossa função, tirar essa dor de vocês e oferecer esse serviço, essa solução única, para que aí a gente comece a falar sobre arquitetura, né? E a gente está falando, lógico, de buscar essa conexão com o lucro. E aí, reforçando um pouquinho, que tudo, gente, tudo é sobre sentimentos. Então, seja com o cliente, com o funcionário, com o fornecedor, a gente precisa evoluir esse olhar e começar a conectar essas pessoas. Se a gente não tiver isso muito claro, não adianta ter uma loja empoderada, bonita, transformadora, se não tiver, de fato, um espaço acolhedor, muito empático, que as pessoas se sintam bem e que queiram voltar, queiram valorizar esse produto, essa marca. Tá? E agora eu trouxe uns cases, aí, uns projetos para falar um pouquinho para vocês, para a gente quebrar essa coisa de muita informação, né? Esse aqui foi uma loja que eu fiz há 2 anos, e é a primeira loja em Araçatuba de uma fábrica de... o forte dele é rasteirinha, sandália. E aí a gente pegou a marca e começou a traduzir o que seria a marca, né? Então, nós tentamos, né, do que vocês olham aí no espaço, uma mistura de tons que a gente fez
A cor, ela tem o papel de pano de fundo. Ela remeteu à marca, que é a cor que eles já usavam na indústria, já é uma indústria que vende no Brasil inteiro. Essa é a primeira loja deles, específica do produto, né? Então, a gente precisava transmitir todos os valores da marca que já existia na loja, tangibilizar, fazer que o cliente sentisse. Então, a primeira coisa que a gente fez, logo que você entra, esse ponto foi um ponto alugado, né? Então, assim, a gente foi estudar uma esquina que fazia muito sentido em Araçatuba, com um fluxo, que tinha a ver com o produto que estava sendo vendido. E aí a loja estava pronta, mas ela tinha um piso marrom, muito brilhante. E eu falei, meu Deus, eu não posso ter um piso marrom, como que a gente vai valorizar um piso que brilha onde eu estou vendendo o sapato, né? Quer dizer, eu achei que fosse sumir com o sapato, a sensação de contorno do sapato. Então, a primeira coisa que a gente fez, a gente criou grandes tapetes, são tapetes, não é carpete, mas é uma área muito grande de tapete, onde a gente convida o cliente, logo que ele entra, já tirar o sapato. E aí vem a primeira sensação que ele tem, que é pisar descalça, né? Que é uma loja feminina, ele já tem essa sensação do tato aí. Então, ele experimenta pisar no tapete de uma forma inusitada. Ele já primeiro tirou o sapato. E aí a gente convida a pessoa a fazer um tour, assim, andar pela loja. Então, ela é muito fluida, tem uma circulação muito ampla, e ele começa a escolher os produtos. E como a toda loja de sapato, deve ter gente aqui que tem loja de sapato, depósito normalmente é em cima, né? E aí fica aquela situação, escolhe a sandália, enquanto a moça sobe, a vendedora sobe para buscar a sandália, a gente já deixou o cliente esperando e ele sai de uma venda emocional e vai para uma venda racional. Será que eu preciso de outra rasteirinha? Será que eu preciso comprar mais uma? Né? Então, esse, para mim, foi o principal desafio que nós propusemos no escritório. Nós criamos essa solução. Todos esses móveis têm rodízios, eles se movimentam. Então, eu crio layouts diferentes a cada 4 meses, quando lanço uma coleção. E todos eles têm gaveta. E todo o meu estoque está na gaveta. Então, no momento que eu escolho a sandália que está aqui, o estoque dela, a grade dela já está na gaveta embaixo. Então, não dá tempo nem da pessoa pensar, enquanto o vendedor teria que subir para buscar. Né? Então, ele já está aqui embaixo, na hora. E aí eu fui criando pequenas salas, né, de 2 assentos, 3 assentos, para que rapidamente ele pudesse já provar o sapato, e ali ainda estariam as cores. Muitas das rasteiras têm 4, 5, 6 cores. Então, facilmente, a gente já colocava modelo, número e cores. Então, não tem a questão do tempo. O tempo de espera, hoje, gente, a venda, a gente fala, tem que ser soft skills, que é uma venda de tato, delicadeza. Se eu te pedir uma sandália, aquela sandália, você precisa me trazer aquela sandália. Não existe mais aquele vendedor que ia lá trazer 10 caixas e falava, ó, aquela eu não tenho, mas eu te trouxe 10 outras. A gente não quer isso. A gente não aceita mais isso. Na verdade, a gente fica até meio ofendido com essa situação. Então, na verdade, essa experiência de ser muito ágil, muito rápido, proporcionou um resultado fantástico, né, para a loja. Isso foi deu muito certo essa nossa proposta. E aí, um pouquinho mais da loja, a gente fez uma mistura de texturas. Então, tem móvel que está em tom de rosa, tem móvel que está em tom de pedra, e tem móvel também com uma textura parecendo uma palha, porque o forte dele é uma coisa manufaturada, é como se cada sandália tivesse muita pedraria, muito bordado à mão. E aí a gente aproveitou esse gancho e eu coloquei esses lustres que remetem a essa coisa manufaturada. Então, de fato, todos esses cristais no lustre que promove um brilho bem interessante, um brilho muito rico, né? Trouxe essa conexão com a marca. E a gente usou uma iluminação profissional.
Então, aí eu acho que, assim, todos os cases aí que eu trouxe para vocês, para mim é muito importante a questão da iluminação. A iluminação, ela reflete a cor exata, o índice de reprodução de cor que a gente fala, é exatamente como se eu estivesse vendo essa sandália no sol. Então, eu não tenho distorção de cor. Então, eu fico com mais segurança de compra e, portanto, quando eu chego na minha casa, eu fico mais feliz, porque eu realmente comprei aquilo que eu estava enxergando e não tive uma sensação distorcida da cor. E aqui é um espaço interessante também, que foi muito legal, que é um espaço instagramável, as pessoas usam, e é o espaço do marido também, gente. Normalmente ele fica sentadinho aí, e elas que compram, tá? E realmente foi muito bom, que deu muito certo a loja. E há outro benefício, um pequeno benefício, aí chamando a atenção um pouquinho para vocês do que eu falei, que são pequenas mudanças. Nós propusemos para ele tirar as caixas. Então, essa loja não tem caixa de sapato, né? A partir do momento que a gente eliminou a caixa, a gente promoveu uma economia muito grande, criou uma mudança de comportamento e o cliente sentiu isso muito bem, assim, ele aceitou de uma forma muito boa. Não só o fato de não levar a caixa, não criar volume em casa, mas também pensando que gera um lixo desnecessário e é uma pequena ação. Então, foi muito bem aceita, parece uma atitude muito simples, mas não existe nenhuma caixa mais na loja. A gente só usa o saquinho e não teve reclamação, é só uma mudança de olhar, de comportamento. Eu acho que é aí que está a inovação, que estão as pequenas atitudes que a gente pode promover para o nosso negócio. São pequenos olhares mesmo, mas que a gente precisa acreditar que são ações construtivas e que vão trazer um bem maior para a sociedade como um todo e não só para o negócio. Além da que vai trazer para o negócio também. E aí, que vem agora, Fê? Já pego aí. Isso aqui é uma loja, não sei se alguém conhece daqui, que é em Barretos. É um grupo muito grande. Eu já trabalho com eles tem, acho que uns 14 anos. E é praticamente um magazine na rua, né? Eles foram crescendo, crescendo, crescendo. E realmente foi ficando muito grande. Mas quando eu comecei lá, né, eles tinham ainda aquela ideia de casulos, muitos vendedores, ninguém acessava a roupa, ninguém podia pôr a mão, tinha aquela barreira de que eu estou servindo. E tinha que ter muito vendedor, tinha que ter um mobiliário muito fechado e que intimidava muito. E aí, no primeiro momento, a gente começou a quebrar toda essa construção em busca do que era valor hoje, né? Discutimos muito o que de fato a gente queria, onde é que a gente quer chegar. Essa loja dá liberdade para as pessoas continuarem juntos, quer dizer, a gente pretende por muitos anos estar trabalhando. E então nós fomos propondo. Então a primeira coisa, a gente trocou o piso. Eles trabalhavam com granito de cor clara, mas granito. E aí, o que o granito é para a gente? Ele é um excelente material no sentido dureza, né? Ele não tem absorção da água, ele realmente aguenta um desgaste, porém ele é frio, né? Eu acho que o granito, o melhor lugar para a gente usar um granito é na cozinha, na área de serviço, que a gente tem a questão da água. Mas numa loja, ele não remete emoção, ele não traz essa conexão com algo humano. Então, a gente passou por um piso. Essa loja, na época, tinha em torno de 1.000 metros de granito. E a gente fez um autonivelante e colamos um piso vinílico, que imita madeira, com textura de madeira. Então, essa primeira mudança do piso já trouxe para a loja um resultado bastante interessante, que foi a questão acústica. As pessoas falam com mais conforto. Nós colocamos som, e aí o som pôde ser ouvido, de fato, né? Ficou prazeroso, que antes esse som que tinha só num pedaço da loja não era nem percebido. E, de novo, a gente vem com a iluminação profissional e uma iluminação que traduz as cores
corretamente. E aí o diferencial ficou por conta dos móveis. Então, nós fizemos um investimento num mobiliário que é móvel. Ele é todo, muda de lugar, as prateleiras se movimentam, as vitrines desmontam. Então, assim, eu consigo brincar com os produtos e com os móveis. E isso dá bastante liberdade. E, gente, mais que isso, vamos pensar como empreendedor, né? Esse investimento do mobiliário representa muito hoje, mas se a gente pensar que ele vai durar aí muitos anos, porque eu vou mudando de ambiente, criando novas sensações, ele fez muito sentido, tá? Então, aqui a gente setorizou a loja e criou muita fluidez para que as pessoas pudessem andar com bastante conforto. Essa é a parte de infantil, aí de bebê. E aí nós fomos conectando a loja. Essa loja já é uma outra loja que a gente foi juntando no quarteirão, né? Então, aí já é de criança. E aí toda essa parte que vocês veem da comunicação visual, da setorização, das cores, tudo isso foi pensado, né? Nós damos essa solução interligada com o projeto de arquitetura, para que o cliente se sinta à vontade, tenha fluidez, tenha autonomia e, principalmente, a gente diminuiu muito os estoques, porque essa loja tinha muito estoque. Então, o que a gente fez? A gente tentou trazer para dentro da loja o máximo de produtos, porque enquanto um vendedor vai buscar, é a situação que eu falei para vocês, às vezes a gente nem espera, a gente vai embora, porque a loja é tão grande que perde-se muito tempo e a gente já perdeu o interesse e já não quer mais. Então, eu acho que foi uma das coisas assim, que é muito visível, foi a utilização do mobiliário, fazendo o uso do estoque e com uma venda, um giro muito rápido. Tá? Tudo a gente desenhou, demos solução para tudo, a execução a gente acompanha. Né? Vocês percebem na iluminação que existe uma mistura de elementos, mas sempre com o cuidado de como essa luz vai refletir no produto e como eu posso mudar essa luz. E aqui é um outro pedaço dessa loja, que aí a gente foi criando como se fossem pequenas lojas dentro, valorizando a parte feminina, a parte adolescente. Depois eu tenho festa, tem uma área só de festa, tem lingerie, eu tenho sapato. Enfim, é um universo assim, bastante amplo. E eu nem coloquei o resto das fotos. Aqui eu tenho um sapato feminino, né? E eu nem coloquei o resto das fotos que tem ainda masculino, casa, enfim. É um magazine, de fato. Mas aí eu trouxe para vocês um detalhe que eu acho legal mostrar também, que foi uma pequena mudança que essa cliente não queria fazer de jeito nenhum. Que eu fiz a sugestão da gente trazer um carrinho de supermercado para a loja. E ela ficou muito ofendida comigo, inclusive, como que eu ia pôr um carrinho de supermercado na loja. E aí, com muito custo, eu consegui comprar 10 carrinhos e fazer um teste durante uma semana. E aí o resultado foi espetacular, porque as pessoas pararam de carregar as coisas, soltaram a mão e começaram a comprar muito mais. Então, assim, tentar sempre ter esse cuidado, o que a gente pode inovar, que não precisa ser só tecnologia, mas inovar no sentido de olhar e ver novas possibilidades com o coração. O que eu facilito para o meu cliente, o que eu tiro de atrito, o que eu dou conforto, o que eu me coloco no lugar dele e faço que ele se sinta melhor. Então, eu acho que esse é o principal fator quando a gente pensa num projeto, tá? Independente da área. Vamos lá, Fê, então o que tem aí? E aqui eu trouxe um caso já diferente. Isso aqui é uma indústria, mas para falar para vocês que isso aqui era um espaço, tem 4.000 metros aí de câmara frigorífica e era um espaço de carnes, né? Aí o cliente comprou e passou a ser um depósito de peixes. Então, a gente teve toda uma transformação do espaço como um todo.
Nós temos órgãos reguladores aí, como o CIF, CETESB. Então, a gente tem muitas áreas técnicas também para olhar. Eu quis abrir o leque um pouquinho para vocês entenderem que essa visão nossa também está desde os projetos burocráticos, né, os projetos legais que a gente fala, para que isso faça sentido. Então, a comunicação visual, a aplicação da marca, o uso das cores. Pode passar, Fê. O verde, né? Então, para vocês terem ideia, isso era tudo árido, nós fomos setorizando, eu construí o lado de cá, só tinha o pequeno escritório e a parte da câmara fria. E aí a gente tem uma outra questão que tenho aqui, vem do Chile, o salmão. E eu tinha que receber, como que eu fazia com esse motorista que chega aí, né? Que solução que a gente pode dar? Eu estou dando esse exemplo para vocês entenderem até onde a gente ajuda a pensar o negócio. E aí nós propusemos uma academia, né? Então, esse motorista, enquanto está descarregando, ele pode descansar, ele tem uma academia, tem um refeitório. Então, assim, a gente conseguiu olhar para esse fornecedor, para esse prestador que está junto, que faz parte do meu negócio, da minha cadeia, de uma forma mais humana, mais acolhedora e que traz resultado, né? De uma forma, lá na frente, a gente tem o benefício financeiro nesse olhar, nesse investimento. Aqui a gente criou um espaço de paisagismo, com água, com peixe. Então, a gente queria tirar toda a aridez dos funcionários. A gente tem muitos funcionários aí na parte administrativa. E, então, a gente, com os pequenos espaços que a gente tinha, a gente tentou trazer isso também. Pode passar, Fê. Aí, mostrando um pouquinho da comunicação, dos espaços verdes. Essa é a parte dos escritórios. Então, assim, a gente tenta humanizar ao máximo. Cada detalhe desse foi desenhado no escritório, foi pensado em comunicação, em fluxo, iluminação, ar-condicionado. Então, nós damos uma solução para o todo. Tá? Nossa visão realmente é bastante completa para que vocês consigam enxergar o negócio pronto. A parte de segurança, das placas de sinalização, o totem que nós criamos aí, a parte do banheiro, né, acessível. E aí, da mesma empresa, em seguida, a gente construiu uma loja em Rio Preto, em frente ao Sesc, não sei se alguém já esteve lá, mas é uma loja bastante interessante, você pensar numa peixaria, e a gente transformou o conceito do que é peixaria, né? Nós traduzimos o que é peixaria para uma loja de experiências, para uma loja que resolve seu problema. Então, você vai comprar o peixe, já tem os temperos, já tem o azeite, já tem o vinho, e já tem até um espaço que pode ser experimentado para ensinar, porque eu acho que o grande problema que a gente tem, morando aqui no interior, é que a gente não sabe mexer, às vezes, com frutos do mar, como é que corta, como é que cozinha, como é que tempera. E aí a gente tem uma equipe que está preparada para isso e tem um espaço de experimentação. Então, tem uma adega, que já vinha o caminhão do Chile com salmão, começou a trazer os vinhos. E aí hoje já tem vinho não só da América do Sul, mas já da Europa, da África, já a adega está crescendo, está fazendo muito sentido. Tem ali uma gôndola só de azeites, e aí tem azeites dos mais variados. Tem os temperos, tem cervejas também especiais. Então, assim, o universo que a gente podia resolver o problema da dona de casa. Ela vai lá comprar o salmão, já compra os temperos. Aí tem um pedacinho, Fê, que mostra a parte... Aqui é a parte da bancada, que é muito lindo ver os frutos do mar no gelo. É muito sedutor, né? E aqui a gente tem um pedacinho também de produtos orientais, que você pode comprar para quem aí gosta de fazer. Tem os utensílios, os temperos, tudo da culinária oriental. E tem ainda um espaço menor ali, que seria para o complemento de uma pegada italiana. Então, a gente tem os arroz diferentes, arbóreos, tipos diferentes,
massas especiais, massas artesanais, tudo que pudesse trazer a solução para a dona de casa, para quem fosse propor a fazer um jantar, um almoço. A gente pensou na facilidade e na experiência de andar e de passear nessa loja, podendo conhecer um pouquinho de cada produto, tá? Esse setor é só para indicar que a gente fez uma segmentação do caixa, tentando evitar as filas, porque, de fato, tem muito volume de venda. Então, a gente queria que tivesse menos atrito, mas o ideal é que não tivesse nem caixa, né? A gente vai chegar lá, a gente vai caminhar para isso. E aí, aqui mostrando um pouquinho da equipe, e até os uniformes a gente também desenha, né? Então, a gente tem essa preocupação que tudo traga harmonia. Então, assim, quando eu falei do bonito, o bonito é questionável, mas a função técnica é muito importante, e a harmonia, né? Então, o nosso papel principal é harmonizar o todo do negócio. Claro que vai trazer um resultado muito elegante, muito equilibrado, mas com uma função primeira de harmonia do todo, tá? Então, a gente tem esse cuidado de chegar em pequenos detalhes. E aqui, em cima da loja, né, no piso superior, a gente construiu uma cozinha, que é aqui que eu falei para vocês, que é o espaço que se compara com a quadra, que eu dei de exemplo da Nike. É uma cozinha de experiência, tanto para ensinar pratos especiais, como também está aberta a um cliente, a um amigo, poder trazer uma experiência, né? Se eu quiser até comprar os produtos e fazer um jantar aqui, convidar meus amigos, ele está aberto para isso. Então, na verdade, ele está indo além de só pensar em vender o produto. Ele está oferecendo para a comunidade, para a sociedade, um espaço de conveniência, né? Então, as pessoas podem sentar, tem uma mesa grande, acho que tem uma foto, né, Fê, que mostra aí? E aí eu estou mostrando até para vocês uma degustação que teve de um vinho, né? Então, é um cliente externo, não tem nada a ver com a empresa, mas que pediu para usar e poder começar a divulgar a marca do vinho. Então, a gente trouxe isso para mostrar para vocês como a gente pode estar aberto para a comunidade, como que a gente pode trazer essas pessoas para conectar isso com um pouquinho mais de emoção. E é isso. Então, o que eu queria mostrar um pouquinho para vocês é explicar, de fato, que nós temos esse olhar que vai além da arquitetura, que a gente faz tudo no escritório, a gente tem realmente esse entendimento, assim como vocês. Nós sabemos o quanto é difícil sair de algumas situações, o quanto é complicado e que dores que nós temos que solucionar do cliente. Então, ao longo desses anos aí, eu tentei trazer uma solução. Então, o nosso olhar no escritório é vender uma solução de negócio. A gente cria junto com vocês a estratégia e consegue chegar até o final dela, que é materializar a loja, o espaço do negócio, o comércio, a indústria, com todos os valores que foram construídos junto. Então, eu acho que é sempre muito o nosso olhar com o olhar do empresário. Essa soma e essa solução a gente promove para vocês. Quero muito agradecer o tempo, né, e o carinho de estar aqui junto com vocês. Muito obrigada. Obrigada.